Olá, gente! Olha, um dos caminhos bem sinuosos que a gente tem aqui e compartilha no podcast é a questão do nosso diagnóstico da nossa neurodivergência. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma profissional também da área de saúde mental, a Isabela, que veio compartilhar com a gente também um pouquinho da sua história. Isabela, seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui com a gente. Meninos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que eu tô no boa tarde, mas enfim. Tudo bem com vocês, Isabela? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite, assim, nessa correria, né, de entrar, problemas técnicos, etc. Eu nem consegui, assim, agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, eu acho muito legal poder falar, compartilhar. E acho que esse conteúdo que vocês fazem, ele é muito importante, né, assim, que acho que ajuda muito nesses processos, assim. Sobretudo quando a gente está, às vezes, com pessoas que ainda não têm tanto conhecimento, né, sobre a neurodivergência, a gente acaba ficando um pouco sozinho, assim. Então, que acho que é um ponto, assim, também que eu vou trazer. E é sempre um prazer receber uma mulher aqui no nosso podcast, tá? Para fazer um coro comigo, para trazer a nossa versão dessa história toda. Uhum. É isso aí. Fala aí, Divo, o terceiro a falar. Muito obrigado. E aí, pessoal, número 3 aí, tô de volta, feliz ano novo. Isa, é um prazer estar aqui com você hoje. Tô muito animado para ouvir um pouco da sua história. Obrigada. E aí, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todo mundo que nos escuta. Prazer te receber também, Isa. E aí, Fê, tudo bom com você? Tudo bem, muito animado. Aí começou o ano, 2025, nosso primeiro episódio. Estou animado aqui de gravar. Aí, episódio número 80, ainda por cima redondinho, 80. hein? Bonito esse episódio. O Ali vai falar alguma teoria sobre o número 80, que significa... 8 significa infinito. Deitadinho, né? Então, o infinito vertical é um ponto interessante de se analisar. Boa. Eu queria fazer um adendo que fala sobre a nossa neurodivergência. A Isa, você é de Minas, né? E tem uma coisa que eu sou tipo uma esponja, assim. Se você começou a falar, eu comecei a ouvir seu sotaque, eu já comecei a perceber na minha maneira de falar que eu comecei a usar trejeitos mineiros. Eu não sou mineiro. Eu sei que isso é um traço da neurodivergência e não é de propósito. Por muito tempo me julgaram por isso e hoje eu tento não me julgar mais. Maravilha, de seus neurônios espelho completamente ligados, conectados e funcionantes aí. É isso aí. E Isa, por favor, fala o seu nome inteiro, que a gente acabou não te apresentando com o seu nome inteiro. E, por favor, conta um pouco da sua história, quem é você e como que você chegou ao seu diagnóstico. Beleza. Bom, gente, meu nome completo é Isabela Oliveira Bandeira de Melo, sou de Minas, de Belo Horizonte. Eu também sinto isso e de ficar, né, assim, absorvendo um pouco, imitando não só sotaques, mas os jeitos, às vezes até a forma de rir, assim, isso realmente na nossa história a gente fica muito em crise, né, de identidade, assim, como se a gente tivesse uma coisa muito constante o tempo inteiro. E é muito libertador também no diagnóstico quando a gente pode, né, assim, só relaxar com isso, né, poder falar um pouco parecido e tá tudo certo. A gente estava falando das coisas do início do ano, assim, aí eu achei tão significativo quando o Alexandre mandou uma mensagem, assim, convidando, porque eu estava muito, assim, pensando o meu diagnóstico, ele aconteceu no ano passado, ao longo do ano inteiro, então, assim, né, muitas coisas, e aí começar o ano, assim, fiquei pensando, gente, que ano, assim, movimentado, né, nessa questão, e achei tão significativo poder essa oportunidade, porque não deixa de ser uma forma de elaborar também um pouco, né, assim, essa caminhada, esse processo. Você tem quantos anos, aliás, Isabela, só para o nosso público também saber, assim, para ter uma noção do tempo que demora para a gente receber um diagnóstico na nossa vida adulta? Bom, eu tô com 38 anos de idade, então o diagnóstico foi aí, talvez, assim, começou entre os 37, na verdade, para 38, exatamente. E demorou, né, assim, essas questões. E eu queria, assim, também pontuar um pouquinho nessa questão da trajetória, né, que eu sou formada em psicologia, assim, não que hoje eu esteja falando como uma psicóloga especialista no assunto, porque ainda estou no processo muito também, assim, de me entender, inclusive para pensar como que eu vou integrar isso mais no meu trabalho, porque, assim, eu acho que algumas falas que o Alexandre tem no podcast sobre essa prática, eu me identifico, por exemplo, acabar atendendo muitas pessoas neurodivergentes também, né, assim, esse público que chega mais e que fica mais também, assim, né, no consultório. E eu acho que, assim, além eu acho que são vários
com todas as aspas, alguns diagnósticos tardios, não vários, né? Mas assim, em relação também, queria trazer a minha sexualidade, eu acho que também foi uma coisa que eu demorei muito para entender. E acho que tem a ver com a própria neurodivergência, essas coisas que é meio confuso, o que é atração, o que é admiração, o que é, sabe, assim, eu acho que essas coisas são bem complicadas e que a população neurodivergente, né, acho que uma grande parte é LGBTQIAPN+, então acho que é um ponto... 69,7%, tá? Tem dado oficial de uma pesquisa sueca sobre isso, inclusive isso vai ser um tema de um próximo episódio nosso, falar sobre essa questão da neurodiversidade e da diversidade de expressão de gênero e de maneiras de se relacionar afetivamente. É bem alto. Caramba! Assim. Então, isso é bem legal que você tenha trazido mesmo, Isabela, trazido essa questão que é super importante. A diversidade 69%? Sexual acompanha a neurodiversidade. 70% da população neurodivergente não é heteronormativa. Caramba, a gente tá num grupo muito estranho, então, se a gente Exatamente, eu sou o único diferente. A amostra aqui, ela não tá tão enviesada. Fiel assim, né? Mas é por aí. E eu acho que são 3 pilares, assim, para mim, tanto no processo de descoberta, mas também no processo que aí eu vou trazer um pouco também das invalidações, assim, que a gente vai sofrendo no caminho, que eu acho que é a questão da sexualidade, a questão da neurodivergência, e também, acho que é um tema que vocês já trouxeram e tal, a questão, eu sou usuária de maconha, né, para regular, me regular emocionalmente, a questão da insônia, que é difícil desde criança, então acho que são pilares, assim, que eu sinto que eles ficaram muito fortes ultimamente para mim, tem sido muito lindo o processo, né, ele não é fácil, eu acho que com toda mudança a gente experimenta um monte de coisa, né, assim. Mas aí, contando um pouquinho sobre essa trajetória, fiz uma linha do tempo aqui para eu não me perder. A gente começa no Carnaval de 2024, que, inclusive, Carnaval é uma coisa super difícil, assim, para mim, não sei para outras pessoas aí como é que é para vocês, né? Mas, assim, a coisa do excesso de estímulos, de rua, etc. E eu moro num bairro, chama Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte, que é um bairro super cultural, super artístico, é, assim, o berço do Clube da Esquina. Então, você imagina, né? Assim, tem uma coisa que... uma pressão, inclusive, muito grande pra gente estar na rua, e eu fui cair, cara, assim, presidenta de bloco de carnaval também, mas muito mais no sentido de um coletivo de plantio, que eu faço parte aqui de árvores nas calçadas, e a gente criou um bloco para proteger as mudas no carnaval. Mas aí vem várias pressões, assim, né, em relação às coisas que a gente às vezes precisa dar conta, né, e que a gente, não sei, carnaval legal, acho lindo, acho igual uma pintura, assim, sabe, eu vejo, parece que as pessoas estão super se divertindo, eu não consigo sentir o que acho que elas devem estar sentindo ali, né? Então, enfim, carnaval, eu e minha companheira, a gente recebeu um casal neurodivergente na nossa casa, a gente hospedou eles, e aí um deles era autista. Eu não sei como que é o código de ética de citar nomes em podcast, então acho que eu vou omitir os nomes assim, porque eu não pedi permissão para ninguém, eu não sei como é que funciona. Mas aí um deles... Você é mais ético, a gente sai falando o nome de todo mundo, mas tudo bem, você está sempre certa, você está correta. Não, exatamente, aqui. É que eles você é a única não tem correta. noção muito. Eu acho que assim, não sei se eu sou correta ou é um excesso assim, de uma rigidez, medo da punição, medo de alguém vir, né? Até minha chefe aqui no podcast, estamos valendo tudo aqui. Pois é, e aí a gente recebeu, e um deles, assim, autista, ele chegou e a gente se conectou super, como é de se esperar, assim, e aí ele começou a me dar esse toque, nossa, você tem algumas coisas, parece muito, você já pensou em investigar? E aí foi tão bom quando ele falou isso, porque claro que eu, assim, né, acho que como várias pessoas neurodivergentes, a gente experimenta muita angústia desde o início da vida, aquela sensação, gente, tem alguma coisa que eu tô fazendo errado nessa vida, que eu não sei o que é, que tá esquisito, que eu não consigo me encaixar, etc. E em alguns momentos me passou, assim, uma identificação, mas eu nunca levei a sério, porque aí, de novo, nessa coisa da nossa formação na saúde mental, eu não tive um acesso à informação sobre o autismo, como a gente tem hoje, assim, que inclusive é um ponto, né, assim, como que os movimentos, eles às vezes ajudam tanto, assim, quando trabalha junto com a academia, os congressos que eu tenho ido, assim, quando as mesas são compostas por pessoas não só acadêmicas, mas também das comunidades tradicionais, dos movimentos sociais, eu sinto que isso enriquece demais, né, porque infelizmente a academia, ela ainda, né, às vezes ela não comunica tanto, assim, eu acho que trazer isso para a discussão é muito legal. Bom, aí João, olha eu falando o nome, agora foi. Nossa, pior você não sabe. Eu ia falar, vamos chamá-lo de João. Isso, vamos chamar ele de João, nosso personagem fictivo, nome assim.
E aí, né, ele e o É João... só não falar o sobrenome que tá tudo certo, ninguém vai Que saber. louco. Não, gente, é isso, né? Bom, aí ele dá esse toque, ele me convida pra gente fazer um teste juntos, que foi o ritmo, aí eu fiz com ele, e aí deu que eu tava dentro da média, assim, de mulheres autistas, e aí pronto, né, a gente entra nesse hiperfoco, nessa coisa que parece que a gente tem que resolver para poder continuar a viver, né, então 1000 pesquisas, aí eu comecei a fazer, assim, incessantemente 1000 testes, minha companheira começou a ficar meio impaciente comigo, porque eu só falava disso. E aí eu tive uma ideia, assim, mandei a mensagem para a avaliadora que fez o teste do João e ela ainda estava sem horário e tal, então enquanto eu aguardava, eu procurei 3 amigas, 2 delas psicólogas e uma minha amiga mais antiga, assim, que a gente se conhece desde que a gente nasceu. A primeira, ela já tinha trabalhado com avaliação, eu não sabia nada desse universo de avaliação e tal, mas eu sabia que ela tinha trabalhado com avaliação e ela não estava trabalhando mais. E aí eu perguntei para ela se ela, né, enfim, contextualizei tudo e tal, aí eu perguntei, e aí, você acha que eu sou autista? Aí ela falou assim, Isa, eu acho que você tem um jeito que é seu. Aí eu fiquei meio constrangida, porque cada vez que a gente, né, faz essa pergunta e alguém, tipo, não... aí você fica primeiro assim, não, gente, eu devo estar assim, né, delírio. O jeito que loucura. é seu já é divergente. Exato. Né? A questão do neuro depois é tipo bobagem. Exatamente. Aí ela falou isso, aí eu falei, bom, se tem um jeito que é meu, não é de outros, né? Então já fiquei com isso, assim, achei suficiente. Eu acho que foi a resposta mais simpática, genérica, mais direta. Foi bem mineira a resposta, não sei se ela é mineira, mas foi uma Eu diria que foi bem baiano, completa, me faz assim. pensar em Dorival Caymmi. Marina Morena, Marina, você se pintou. Não tem essa coisa? Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Nossa, é só seu, né? ocupando o lugar do Id no podcast. Atenção. Não, mas ótima citação, essa música é linda. E, Isa, que legal que, assim, quando eu tive esse momento, esse pós-diagnóstico, começar a pesquisar sobre, para mim foi muito pesado. Porque, primeiro eu cheguei no Daniel Tammet, e eu falei, nossa, então quer dizer que para reconhecer como eu sou, eu tenho que ganhar um prêmio Nobel de matemática, senão eu sempre vou ser um ET que fica falando groselha. E aí depois eu comecei a chegar no clichê da pessoa que surta e fica, tipo, se abraçando num canto, falando, nossa, será que vão começar a me ver como isso? Até eu começar, tipo, a entender que não era nada disso, que era muito mais humano, né? E é isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Essa coisa que você está falando de nunca se sentir pertencente. Todo mundo sente isso. Pessoas neurotípicas e pessoas neurodivergentes. A diferença não é o sentimento, é a intensidade e a frequência dele. O quanto ele é presente. Qualquer pessoa vai se sentir não parte de algum momento da vida. A questão é que a gente se sente assim todo dia. Talvez em momentos constantes, nas coisas mais bobas, num olhar, num gesto, no movimento do corpo, em tudo. E é isso que as outras pessoas têm dificuldade de entender. Porque elas pegam e veem, não, eu tenho isso também. Mas você não entendeu, você não tem essa mesma intensidade. Isso pra mim é realmente um negócio que tá posto, eu não consigo não fugir. Não é uma coisa que vem de vez em quando. É simplesmente a minha existência. Uhum. Não, isso daí é muito forte mesmo, né? E acho que muitas vezes a gente, de fato, até não pertence mesmo, né? Ainda mais quando a gente pensa nos processos de camuflagem, por exemplo. É tão difícil a gente se sentir conectado quando a gente não consegue ser a gente. Então, acho que as experiências, às vezes, assim, elas são bem concretas também, né? Não sei, enfim, a questão de relação é sempre um desafio, assim. E aí, eu fui para a segunda amiga, que aí eu acho legal isso que você falou, Id, também, porque eu fico pensando muito nessas frases que invalidam, e até no sentido da gente ficar esperto com elas, assim, né? Essa segunda amiga, ela, no primeiro momento que eu falei com ela, ela riu, assim, ela achou que eu tava brincando mesmo, aí depois ela viu que não, enfim, seguimos a conversa, e aí ela diz assim... Aí um pouco depois, quando eu comecei já a fazer o processo de avaliação e eu falei com ela, ela falou assim, mas você precisa de um diagnóstico para você bancar o seu desejo? Ela veio com essa frase assim. E aí eu pensei, meu sim, Deus. preciso, assim como foi muito bom para mim quando eu passei a me nomear como uma mulher sapatão, por exemplo, assim, né? Isso faz toda a diferença no estar no mundo, porque quando a gente se nomeia, assim, eu acho que isso... ajuda a gente a se reconhecer, ajuda a gente a se apropriar dessa identidade, desse lugar, né, que não é um problema, é quem a gente é, assim. E eu acho que é linda a discussão da neurodivergência e da neurodiversidade, assim, porque eu fico pensando muito como que tem ensinado, inclusive, sobre as diversidades, assim, as várias formas de funcionamento, e que como que às vezes isso, inclusive sendo psicólogo, é um cuidado que a gente tem que tomar, como que às vezes é importante entender a verdade que vem da pessoa, assim, que ela sabe dela, né, assim.
Então, por exemplo, nesse processo, você fala, pô, tem muita dificuldade de me relacionar. E as pessoas falam, que isso? Claro que não, você tem amigos e tal. Mas ela não sabe como que é o custo disso, essa questão, né, de você performar, essa questão de você ir se encontrar, mas depois ficar completamente esgotado, ruim, mal, ficar pensando, nossa, como é que foi meu desempenho e tal, será que eu falei bobagem, como é que vai ser, fulano vai me excluir, não vai, porque às vezes quando as pessoas se afastam, eu pelo menos demoro a perceber, aí quando eu percebo é um baque, enfim, essas confusões, assim. Mas às vezes faz falta quando a gente diz, né, aí fica a dica também, assim, acho que eu não consigo me relacionar, em vez de, como não, você se relaciona, porque, como que é isso? Nunca percebi isso de você, mas se você está dizendo, é porque isso diz de uma vivência importante. A terceira amiga, essa mais antiga, eu perguntei para ela falou assim, porque as pessoas têm usado muito o autismo para poder justificar as coisas, as questões e tal. E assim, essas 3 amigas, a gente é muito próximo e tal, elas, claro que depois elas começaram a estudar também, algumas começaram a se reconhecer também, assim, como pessoas autistas, exato, como é de se esperar. E aí vem a parte que talvez foi um pouco mais difícil, assim, para mim, que foi do meu próprio terapeuta, assim, né, eu tava fazendo análise, deitadinho no divã, e aí eu levei, porque o João falou e tal, do autismo, comecei a ler muito, começou a fazer sentido, e eu cheguei numa ingenuidade, assim, na análise, como se, assim, aqui, trouxe uma informação super importante pra gente investigar por que eu sou tão angustiada, por que eu acho tão difícil algumas coisas e tal. E aí ele ficou em silêncio, e aí silêncio de analista a gente nunca sabe, né, se é intervenção, se não, assim, e passou. Nisso, conversei com uma amiga da minha companheira sobre essa questão do autismo, e ela falou assim, ela tinha trabalhado com pessoas autistas, ela falou assim, não, amiga, olha, pessoas autistas, elas não falam, e aí, assim, nessa ideia que hoje a gente entende que é uma ideia reduzida, assim, essa também é uma outra que já está se reconhecendo também, o pai teve um diagnóstico de autismo, então é um pouco, assim, essa sensação de, tipo assim, ir abrindo o mato fechado, assim, sabe? E aí levei para analista, falei assim, aí ela falou assim, não, acho que isso é toque, eu acho que é toque, que são diagnósticos, né, que às vezes se confundem e tal. Aí levei para o analista, porque fulana falou e tal, que era toque, e aí o analista, dessa vez ele resolveu falar e ele disse, mas essa ideia mais estapafúrdia de autismo sua. E aí eu falei assim, bom, eu vou olhar o que é estapafúrdia, mas eu já entendi que não que ele não estava muito topando, assim, essa coisa do diagnóstico. E eu fiquei muito constrangida, né, como a gente fica, né, nessas horas. E aí, eu comecei no processo de avaliação, assim, que foi bem legal, porque durante... Quando esse negócio que você falou, tipo, uma coisa que me pega muito quando eu falo para as pessoas que eu tenho dificuldade de socializar, e as pessoas falam, mas você é tão sociável, eu pego e penso, você acha que eu sou burro? Você acha que eu não sei que, tipo, na frente parece que eu sou sociável? Você tá me tomando como um trouxa? Se eu tô te falando isso, amigão, é porque, assim, eu parto da premissa que você é inteligente o bastante pra saber que eu tô falando além disso. Pô, cara, é o mínimo, né? É óbvio que eu sei me socializar. Se eu tô te falando isso é porque tem uma coisa além. A pessoa pega e me manda essa, cara. Já me dá um negócio e fala, nossa, de novo. Mas as pessoas confundem constantemente essa questão da nossa habilidade com as outras dificuldades e as nuances ligadas à motivação social, à interação, à cognição, à percepção, e é isso que é difícil pra gente. Não é exatamente performar uma sociabilização, isso a gente consegue fazer como masking, só que até você explicar isso para as pessoas já te invalidaram, já te olharam torto, é super chato. Não é o que tá acontecendo ali, é o que você leva para casa. Essa é a grande parada. Tipo, muitas vezes não é o que tá acontecendo no momento na ação, é o que vem depois e que ninguém vê quando você fica pensando. E o que vem antes de você se preparar para um encontro social, você já tá se consumindo ali pensando o que você vai falar, deixar de falar, como é que você vai reagir. Aí você atua lá 15 minutos, depois você passa mais 3 horas pensando o que você fez e deixou de fazer. Então, assim, aquela situação que demoraria 15 minutos, no fim das contas, te consumiu 6 horas do dia. E o medo, né, de pensar, tipo, será que as pessoas estão preparadas para lidar com essas outras 3 horas que eu fiquei pensando? Porque elas só viram uns 15 minutos em que eu performei aqui. E aí você fala, será que vão me aceitar quando eles souberem que eu fiquei, tipo, pensando tantas outras coisas depois que em algum momento vão ter que saber, entendeu? Ou não. É verdade, é verdade. Ô, Isa, depois eu quero voltar no assunto do toque, porque eu passei por uma coisa parecida também. É. Mas, Uhum. Você quer falar?
do toque? Vou falar um pouco que quando eu procurei o Alê, né, eu procurei o Alê com essa demanda, no sentido, olha, eu acho que eu tenho toque, porque o meu reconhecimento nesse sentido era muito de repetição de algumas coisas, de uma questão, tinham coisas que eu falo para esse amigo meu, o Ricardo, que falei assim, você foi o precursor do meu diagnóstico, porque ele começou a reparar que toda vez que eu sentava à mesa, eu arrumava o jogo americano, o talher, o prato e o copo. Então, era um pouco nesse tipo de referência e, às vezes, muita fixação em determinado assunto, em determinada coisa, que eu falei assim, não, eu tenho toque, cheguei à conclusão, eu tenho toque, isso é toque. Até que, enfim, confundir a ritualização com o toque, né? Uhum. Exatamente, olha, Dani, isso aí não é toque. Depois de algumas sessões, né, a gente viu onde foi. Mas e o seu toque tinha a ver com essas questões assim mais sensoriais ou não? Pois é, essa foi uma análise dessa amiga, assim, o toque, embora eu, na minha história, eu tenha achado em vários momentos que eu, com certeza, tinha toque, por conta dos pensamentos, que às vezes, né, fala assim, algumas informações... Intrusivos, né? E parece um chiclete, né, gruda lá, que você não consegue, assim, tirar da cabeça de jeito nenhum. E essa coisa de vários rituais, várias coisas que eu acho que são muito de trazer uma certa familiaridade, assim, então, a música do café da manhã, sabe, o que eu como, a louça que eu uso, né, os espaços, eu tenho uma necessidade... o lugar que eu sento, né? Tem muito isso. E eu fico brava. Essa semana passei pelo problema da colher também. Tem uma colher de plástico que eu comprei na Grécia, que eu comprei... E aí eu trouxe uma coisa. E aquela colher de plástico, gente, que é a gostosa para tomar iogurte. E eu só tomo com aquela. Aí, de repente, eu falei assim, gente, cadê as colheres de plástico? Aí, enfim, a minha ajudante aqui falou, é que eu guardei lá em cima. Eu falei, você tá doido? E eu acho que esse é um ponto também, né, que eu fico pensando, como que aí eu acho que é uma discussão que vocês já trouxeram também, como que a coisa do diagnóstico demora muito a chegar mesmo, né, primeiro vem tantas outras coisas, né, antes da gente pensar na neurodivergência, assim, que, enfim, que a gente vai se confundindo mesmo. Enfim, né, nesse processo eu acho que, enfim, sobretudo desse analista, né, que inclusive, pegando carona, quando eu fui falar pra ele assim, porque também é a minha forma de entender minha sexualidade, embora eu nunca tenha me achado hétero, assim, eu ficava assim, pô, tô ficando só com homem, mas também às vezes não queria ficar com ninguém e tal, e aí, foi uma coisa super racional, assim, que eu cheguei assim, A mais B mais C, claro, acho que é isso, eu preciso me relacionar só com mulheres, vamos ver o que vai dar. E aí deu super bem, na verdade, acho que é esse caminho mesmo. E aí esse analista, ele falou assim, quando eu falei pra ele, olha, aconteceu isso, e essa daqui tá repetindo outra pessoa, tá repetindo a primeira, e a primeira pessoa foi uma mulher. Então eu tô achando que, na verdade, tem uma coisa com ela e tal. E aí ele chegou e falou assim, olha, eu acho que o feminino e o masculino estão muito confusos em você, como se eu estivesse sendo precipitada. E eu falei, pô, tava com 36 anos, assim, eu não tô sendo precipitada, né? Quando a gente traz uma coisa que foge da norma, do padrão do que as pessoas esperam, parece que é um movimento de tipo assim, não sai, não, fica aqui, sabe? Não, autista. Não arruma problema, né? Assim. Venha com mas boas e um ideias. analista querer te encaixar numa régua e também ele querer usar uma moral para dizer o que você deve ou não deve fazer, eu acho isso bem problemático. Eu achei assim, muito também. Você tá assim. lá para entender a pessoa, não para ficar adequando a pessoa, né? Muito, aliás, eu diria até compreender a pessoa. Sim, aí eu fiquei muito pensando, gente, será que eu já fiz isso assim com algum paciente? E aí, eu não tenho memória de ter feito, mas não porque, eu sou muito esclarecida, eu sou maravilhosa, não. Acho que é muito mais do lado assim, eu nunca me senti assim, se a pessoa fala, eu acho que eu tenho um autismo, ou então, por exemplo, eu acho que eu quero procurar um psiquiatra para cuidar de algumas coisas, não estou muito bem e tal, eu nunca falei, não, acho que você não deve, eu sempre falei assim, eu não sou especialista, vamos investigar, tem pessoas, né, que aí psiquiatra, olha, vai, ver o que ele vai falar e tal. Mas muito mais porque eu não saberia dizer mesmo, assim, né, eu acho que talvez hoje eu já reconheço muito mais fácil, assim, alguns, né, aquilo que eu percebo, eu entendo que pode fazer parte de uma neurodivergência,
Mas eu não conseguia antes trazer. Hoje eu já trago um pouco mais para as pessoas que eu atendo, né? Assim, olha, isso você está falando, você já pensou em investigar, e começa a passar uns materiais. Quando a pessoa se interessa, geralmente, quando elas já começam elas mesmas, né? Ela Já vai vão fazer o perfoco de cara. Exato. Aí você já ficou, então acho que é esse caminho mesmo. E aí eu comecei a trabalhar muito essa questão da camuflagem na análise, sem nomear como autismo. Eu fui assim, meio tentando trapacear assim com ele. E que eu acho também, que nessa coisa da camuflagem, eu acho que é o que eu tento falar em todas as minhas terapias, assim, eu já troquei bastante terapeuta, e eu sempre falava, gente, tem alguma coisa, eu sinto que eu não sou eu, são muitas camadas, eu não consigo acessar as pessoas, elas não conseguem me acessar, e eu sentia que ninguém entendia muito bem do que eu estava falando. Só que aí, por fim, o analista trouxe uma fala assim também, você já assistiu um documentário? Hoje eu acho que pode ser que ele tenha falado da Temple Grandin, não sei, mas ele perguntou de algum documentário, falou, porque eu queria conversar com você. Ele falou assim, tem vontade, assim, de conversar sobre isso com você, mas num tom muito assim, para você entender que você não é autista. Aí depois disso eu falei, eu acho que eu precisava muito, assim, aí fui passando pelo processo de avaliação, e nisso, conversando com as pessoas, muita invalidação, sabe? E muito porque elas não conheciam. Agora elas já estão sabendo, eu já vou compartilhando material, elas vão me buscando, às vezes, fulano pode conversar com você sobre isso? Aí eu, claro, adoro, assim, né? Vou passando as coisas que eu leio e tal. Mas, assim, várias falas, assim, das pessoas, eu acho que fiquei pensando muito sobre a gente ter esses cuidados mesmo, né? Então, por exemplo, vocês falam, hoje todo mundo é autista. Assim, se todo mundo fosse autista, o mundo não ia ser tão barulhento, não ia ser tão com essas luzes, a organização não seria essa, né? Aí teriam talvez as pessoas não autistas reivindicando por um espaço, assim, para elas. Imagino, né? Ou então, não ia ter tanto mentiroso. Exatamente. As coisas iam ser mais organizadas, talvez, não sei, né? Assim, mais sistemáticas, dependendo. Exatamente. Mais limpinho, né? Exato. Aí essa fala, assim, eu acho ela muito, muito complicada, assim. Outra também que mas se você for autista é muito leve, né? Que é uma coisa que a gente nem usa mais, essa palavra. Que você não precisa do diagnóstico. E eu acho que, assim, seja o diagnóstico, né, uma palavra que te ajuda a alcançar a sua identidade, o seu funcionamento, a quem você é. Então, sim, a gente precisa, sim, é muito bom, é muito legal a gente chegar isso mesmo. Isa, eu queria te perguntar uma coisa sobre família, porque uma coisa que recentemente vem me ajudando muito a me validar no meu diagnóstico é conversar com a minha mãe sobre como eu era quando eu era criança. E ela vem me falando coisas, tipo de comportamentos meus que eu falo, meu Deus. Por exemplo, eu não sabia, mas todas as escolas que eu passei na minha vida, as coordenadoras chamavam ela para conversar, para falar que, assim, seu filho é um pouco diferente. Ele tem alguma coisa, a gente não sabe o que é, mas ele é muito intenso nas reações dele, ao mesmo tempo que ele é muito sociável. Ele pode ser muito recluso, e ele tem uma hiperreação que qualquer coisa ele pode começar a chorar, às vezes sem razão nenhuma. E tal, isso me ajudou muito de certa maneira. Eu queria saber se você passou por isso, como foi com a sua família, em que lugar isso caminhou. Nossa, com a minha família, eu tô ainda tentando entender minha família, na verdade. A minha mãe, quando eu fui tentar conversar com ele, perguntar e falar dessa hipótese, minha mãe, ela tem duas posturas, assim, que cada hora aparece uma. Às vezes ela dá uma zoada, tipo assim, nossa, que isso, não, eu não fiz filha assim não, fica brincando assim, nesse sentido. E aí quando eu pergunto algumas coisas desse, mas também ela fala, olha, eu acho que realmente, né, você tinha uma coisa mesmo, você sempre foi diferente nisso e tal. Mas assim, eu não encontro muito essas, eu até pensei em conversar com tios também, assim, mas eu não encontro muito esse lugar, sabe, na minha família, de pessoas que me conheceram e que puderam falar, assim, um pouco mais. Posso perguntar... Desculpa te cortar, mas sobre família, assim, que você, na verdade, você se abriu recentemente em dois aspectos, né? Que você, como você falou, de gênero e de autismo. Assim, você acha que, qual que foi mais difícil para sua família? Porque eu acho que nesse termo família, ou foi tudo um pacote só e eles pararam, ou como foi essa conexão dessas duas? E eu não lembro do seu storytelling, estava tentando lembrar agora, eles foram muito próximos um do outro ou não? Porque é confuso mesmo essa linha. É porque assim, eu nunca me entendi como uma pessoa hétero, mas lá pelas tantas eu achei que seria importante eu não viver como uma pessoa hétero, porque até então, né, ficava numa performance, assim, nessa tentativa de ser essa mulher também, aí tem as questões estéticas, assim, que entram. Mas foi mais ou menos, assim, próximas. E aí,
Aí, enfim, né, eu acho que vem a pandemia, nesse lugar que a gente vai estruturando muito uma rotina e tal, e foi quando eu comecei a pensar em me abrir mais diretamente, assim, para mulheres. Eu tinha muita vergonha, né, assim, de chegar em mulheres, assim como tinha muita vergonha de falar do autismo, como se alguém fosse falar aqui, você tá na sala errada, sai, sabe, assim, essa sensação, né, de que alguém vai expulsar a gente a qualquer momento. Mas veio tudo depois da pandemia, e na pandemia tem uma variável que eu acho que ela deve ter a ver, assim, de alguma forma, que foi o falecimento do meu pai. Acho que depois que isso aconteceu, foi uma experiência muito... E aí vocês até fizeram, né, eu acho que vocês já fizeram uns 2 sobre luto, né, não sei. Mas também foi essa coisa do luto que outras pessoas invalidaram, tipo assim, não tô entendendo por que você tá sofrendo tanto e tal, esse tipo de fala, assim. E aí, então, acho que depois dessa coisa do meu pai, vem primeiro a questão da sexualidade e logo em seguida, assim, num período curto, a questão do autismo. A minha família, eu acho ela uma família meio atípica, assim, de alguma forma, porque é como se algumas coisas não chocam ninguém, assim, sabe? E ao mesmo tempo, aí a galera leva meio na zoação. Eu tenho um tio que teve um Réveillon que a companheira dele, assim, tava todo mundo lá conversando e tal, papapá, e ela falou assim, gente, aí todo mundo parou, olhou, ela, o seu tio, não vou falar o nome, é autista, foi no psiquiatra, é autista, tem TDAH. Aí todo mundo, como que faz sentido? Aí ela falou assim, mas agora é só ele continuar vivendo a vida igual ele sempre viveu. E aí eu achei muito curioso isso, e ninguém nunca mais falou sobre autismo na família, assim, nem meu tio inclusive levantou e, enfim, foi fumar na varanda, tipo, não curtiu muito o assunto, mas ninguém nunca mais falou sobre isso, sabe? E eu sou a pessoa que às vezes dá uma cutucada, aí eu falei mais abertamente da minha sexualidade, assim, muito antes de eu me assumir mesmo, que eu começava a ficar com mulheres, e falo do autismo. Aí alguns tios começam a se identificar e assim, gente, não tem como ser outra coisa, assim, você chega na casa deles, o espaço, a coleção de pedras, de antiguidades, assim, e a coisa, né, assim, bem assim, a gente reúne a gente vai falar sempre dos mesmos assuntos, eu já fico esperando por eles, assim, é sempre ótimo, porque é bem previsível, assim, todo mundo ama, eu acho. Mas também ninguém se encontra, ninguém tem iniciativa para se encontrar, sabe? Geralmente eu que dou uma puxada, assim. Então, assim, eu acho que em relação à família, e eu acho que não só em relação à família, eu acho que em relação à família, em relação à minha terapia, em relação aos meus amigos, assim, eu sinto que eu sou a pessoa que vai abrindo esses caminhos, assim, eu acho que isso é um ponto que me faz muita falta, de ter pessoas que me ajudam um pouco a entender, né, o que elas observavam, porque a gente fica assim, gente, eu sempre fui o que eu fui, e aí, o que é diferente agora que eu me entendo como uma pessoa autista, assim, né, para mim, claro, vem como uma coisa que me ajuda muito a tentar me assumir mesmo, assim, em relação aos meus desconfortos, as roupas, então, por exemplo, as sensibilidades, eu não consigo gola, não consigo manga de camisa, eu sou a pessoa do macacão, eu amo macacão, acho que é uma invenção maravilhosa, então é a mesma roupa, sabe? Eu super te entendo, é genial, macacão. É a mesma roupa, assim, igual quando eu era adolescente, era uma blusa só que eu tirava do varal e usava, a sorte é que ela era cinza, igual o uniforme da escola, aí eu colocava uma blusa de frio, chegava na escola, depois tirava, que era a mesma calça, e eu ficava assim, e aí hoje eu tô meio nessa idade adulta, que às vezes parece meio assim, gente, eu não entendo porque que eu tenho que me vestir diferente para sair com alguém, para ir pro consultório, para mim, assim, não faz sentido, assim, para mim, então, aí eu acho que também poder assumir essas coisas, eu acho que vai dando muito mais tranquilidade também, até para relacionar, né, porque eu não sei como que vocês sentem em relação a isso, eu acho que a coisa antes do diagnóstico à vida é muito, acho que ainda é um pouco, mas a gente vai melhorando isso, eu acho. Mas é assim, cada coisa, de fato, é pensar demais antes, né, assim. Hoje mesmo, para gravar, gente, eu tô o dia inteiro fazendo teste de microfone, de internet, de lugar, de luz, muda para cá e tal, sabe? Assim, aquela coisa de tentar ao máximo, né, ter algum controle, alguma previsibilidade. Assim, aqui a gente já entregou para o universo, né? A gente já vai assim, vamos que vamos, né? Mas, Isa, você passou por todas essas invalidações, né, nesse primeiro momento, e o mais interessante é que mesmo as pessoas que te invalidaram, depois tiveram que falar, opa, mas acho que isso me diz respeito também, porque acho que elas não conseguiam enxergar em você aquilo que elas não conseguiam enxergar nelas mesmas, né? Só que isso foi mudando e você foi abrindo esse caminho. É muito legal esse micélio que vai se formando, né? Porque você já está se relacionando com pessoas neurodivergentes que também não sabiam se nomear e começam a se observar a partir daí. Então, é bem legal isso, né? Quando foi que virou? Mas eu espero que essas pessoas mudem, cara.
porque eu nunca invalidei ninguém. Sério mesmo. Eu realmente espero que essas pessoas mudem, porque eu nunca invalidei ninguém. Ai, que susto, pensei que essas pessoas morram. Ah, não, pelo amor de Não, Deus. não, Tá como interferência na internet, foi um mudem aqui, eu também ouvi Mudem. É sério, porque assim, por mais que às vezes eu vejo uma pessoa que vai falar pra mim que ela é autista, eu não identifico nada com aquela pessoa, eu teria de tudo pra, de certa maneira, tratar ela mal dentro de mim mesmo. Sabe quando você não gosta de alguém e você, tipo, simplesmente a pessoa fala um negócio pra você, mas, mesmo assim, cara, eu sempre, tipo, vale todo mundo, porque eu sei que quem sou eu pra falar o que uma pessoa tá sentindo, quem ela é, quem que é a gente. É de uma inocência, sabe? É de uma burrice, de uma estupidez que eu falo, bicho. De uma presunção, né? Sim. Mas também pra gente de se afirmar e ficar tranquilo nessa posição e parar de se invalidar também, vai um tempo. E eu queria entender isso, Isa. Como que foi que você percebeu essa virada em você, assim? E que aí você ou parou, ou não parou, não sei como é que foi esse processo de ficar buscando essa validação externa e você conseguiu afirmar pra você mesma, nossa, esse aqui é o meu lugar, e você conseguiu fincar o seu pé no chão e falar, bom, é aqui, né? É a partir daqui que eu sou mesmo. Como que foi isso, assim? Bom, eu acho que de certa forma, assim, desde o início, eu tinha entendido, mas fiquei esse entendimento meio clandestino, assim, sabe? Eu não ficava verbalizando, às vezes eu, né, assim, você vai... tem até um episódio de vocês que é sobre se a gente fala se é ou não autista nos lugares, e eu fiquei pensando, gente, eu não tenho problema nenhum em falar que eu sou autista por ser autista, mas eu tenho muito medo de falar e ser invalidada. E teve uma virada para mim, eu acho que quando eu me vi me justificando demais para as pessoas não autísticas, assim, sabe? Quando eu falei, gente, por que eu tô aqui tentando convencer essa pessoa que, assim, não faz parte do que eu vivo, ela não vive essas mesmas... Por que eu tô aqui tentando convencer o meu jeito? Por que eu quero tanto que todo mundo, assim, me aprove, me acolha? E aí eu fiquei um pouco tentando... enfim, buscar isso em mim, porque em algum momento eu entendi que as pessoas não iriam naquele momento. E às vezes é muito por desconhecimento mesmo, assim, né, em relação ao como a gente entende hoje, assim, o autismo. E uma coisa que me ajudou muito, assim, foram as leituras. Tem um livro que eu li, que eu vou... eu tinha deixado anotado o nome aqui, mas é um livro sobre movimento social, assim, né? O movimento das pessoas autistas, que deixa eu falar o nome aqui para vocês. Me fala que tem muito, porque elas têm muito interesse, certeza, já estou anotando. Você falou isso e eu sinto que eu fico muito mal porque eu precisava muito fazer mais essa pesquisa, sabe? Eu careço muito dessa validação. Eu tenho um medo absurdo das pessoas que estão no meu passado, sabe? Tipo, como elas olham pra mim, tipo, amigos que eu não falo mais depois do diagnóstico, de ser colocado. Porque chega uma hora que cansa, né? Pô, ser o precursor de tudo, ser o diferente. Sempre a pessoa que levanta a mãozinha. Tipo, enche o saco ser essa pessoa. Isso é uma coisa que marca muito a minha história, assim, de fazer algumas coisas que ninguém entendia muito bem, aí logo depois estava todo mundo também fazendo, assim, vivendo isso. E aí eu ficava assim, que legal, né? Mas ao mesmo tempo ficava assim, pô, eu queria um pouquinho de apoio ali naquele momento. Nossa, também. Que legal que vocês falaram disso. Posso só fazer um parênteses em relação a essa fala sua, da gente ser o que levanta a mãozinha e faz primeiro? Eu tava pensando nisso esses dias. No fim das contas, eu tenho a impressão, na nossa lida com o tempo, que é muito diferente das pessoas normotípicas, que nós somos pessoas do futuro. Incluo, assim, uma espécie de enclave do futuro do presente, assim, porque essa coisa de estar adiantado, de aprender antes, de aprender mais rápido, de fazer primeiro e tal, me dá essa sensação, assim, de falar, gente... Dá para vocês entenderem que nós viemos dessa inadequação temporal, assim, que a gente tá já num certo enclave do presente, mas desajeitado, porque nós somos do futuro, assim. Eu vou ficar só com essa frase para provocar as pessoas, mas eu pensei isso esses dias, eu falei assim, gente, que coisa engraçada, será que a gente pode se entender? Porque eu não consigo, viu? Ao contrário de você, eu olho para isso, e aí vou deixar a Isa e os meninos falarem também, e eu acho que isso entra num lugar de presunção, né? De eu achar que... Enfim, olha, eu tô lá muito à frente de você. E aí eu não gosto de provocar, mesmo que em algum determinado eu até ache isso, mas eu não gosto de provocar esse sentimento nas pessoas.
né? Então, Perfeito, Dani, mas não é presunção. Você entende o que eu estou querendo dizer nesse sentido dessa... Justamente o nosso sentimento de inadequação é essa questão de não conseguir presentificar, não conseguir se lastrear no passado e tá, de um certo modo, sempre arremessado para frente. E aí quando o futuro chega e a gente fala, mas eu já estive aqui, eu já estava aqui, eu já frequento esse lugar, a gente fala, mas então eu já estava no futuro, é nesse sentido. Eu não tô querendo então, colocar mas isso como isso uma faz de vantagem. você o quê? Eu tô querendo Uma colocar pessoa isso... que previu o futuro, que viveu no futuro. E eu acho que isso, Ou que abriu o futuro. o interlocutor, Por que não? acaba, então... Eu gosto, mas... Então, mas as pessoas podem se eu ouvir isso como ouvisse, arrogância, falar, você está sendo presunçoso e tal e tal. Mas isso foi para tantas coisas, desde a infância até agora, eu falo assim, gente, mas será que esse não é o nosso lugar, então, no fim das contas? Como a Isabela usou essa expressão hoje, ela falou assim, aquela pessoa que vai abrindo o mato, né, essa coisa de, vou abrir uma picada aqui na floresta. Sabe essa coisa de abrir o caminho? No fim das contas, quem abre o caminho é quem conhece no futuro a direção. Né? Por exemplo, eu chamei ao longo da minha vida de liderança. Então, só que eu acho mais potente falar, não, nós vemos do futuro. Nós somos do futuro. Eu acho isso ótimo. A da minha experiência, eu fui abrindo o mapa e pensando assim, gente, eu devo estar no lugar errado, porque se não tem uma trilha aqui já feita, sabe? Essa coisa, né? Que Deixa eu fechar gente, de mas volta só dizendo que eu sou do futuro, eu não abro mais o mato, eu planto o mato. É o contrário agora, viu, gente? Esse do futuro aqui tá sendo regenerar o planeta, tá? O futuro ancestral, né? Assim como diz o... Bom, mas eu quero saber o Exatamente. livro qual é, Isabela. Eu faço favor. Os livros. Conte para todos. Bom, é porque esse livro eu amei muito, e que chama Comunidade Autista e o Movimento Neurodiverso, assim, histórias de frontline. O editor chama Steven Kapp, que é um livro todo escrito por pessoas autistas, poucos pais, né? Enfim, por motivos... que eles discutem também muito a questão de não tratar o autismo, que tem outras formas, assim, que alguns tratamentos de autismo são muito violentos, né, com as pessoas, assim, sobretudo quando elas precisam de mais suporte, né? Suporte. E o outro que eu tô, assim, muito apaixonada, que chama Unmasking Autism, ou Autismo Sem Máscara, do Devon Price. Vocês chegaram a ler esse? Eu não sei. Eu não li nada, eu sou um completo ignorante. Eu só, mas várias pessoas recomendam esse também, tem muita gente eu só li por esse o livro, Outra assim. Sintonia e o da Temple Grandin. Eu tô lendo da Temple Grandin, eu fiquei um pouco com medo, assim, em alguns momentos, quando ela traz as pesquisas da origem do autismo. Sabe aquele medo, assim, ai meu Deus, será que eles vão falar assim, que nem isso. Por que as pessoas são LGBTQIA+, sabe? Esse medo que dá, Sei. Mas eu acho fascinante o funcionamento, cérebro, né? Mas eu acho muito fascinante. Isso aí me deu também, me deu uma travada. Descobri que você tá fadada a morrer triste. Essas coisas meio que sempre caem nesse lugar. Você é tão inteligente, você vai morrer triste. Você fala, nossa, não... Esse do Devon Price é muito legal, ele é um psicólogo social trans dos Estados Unidos, então ele tem uma visão social muito legal, muito sensível, assim, às minorias, às diferenças, assim, dos acessos, inclusive, ao diagnóstico. Ele trabalha muita coisa da camuflagem, que é um processo que eu ainda estou, né, assim, muito intensa nele, de entender essas camuflagens, onde que eu tô meio assim, a dica tô sentindo desconforto, assim, tem um desconforto específico, né, quando a gente está ali fazendo força para ser alguma coisa. Então, vem esse desconforto, eu já fico meio atenta, assim, peraí, deixa eu entender se eu não tô, assim, né, performando demais e tal, e aí me ajuda um pouco. E tem um livro que não tem nada a ver com neurodivergência, mas que é um livro que me regula emocionalmente, não quer dizer que vai regular outras pessoas, mas que é o Walden, do Thoreau, do Henry David Thoreau, se vocês já ouviram falar. É uma experiência dele, que ele vai viver 2 anos no mato, em 1845, assim, mais ou menos, em Massachusetts, e ele faz esse ensaio, assim, social, e eu acho, assim, delicioso, porque eu acho que ele era neurodivergente, sim, essa pessoa, assim, muito, muito inteligente, muito deslocada, assim, né, e que ele era consultado, assim, para fazer as análises sociais, assim, da comunidade. Mas é um livro muito legal, porque eu acho que ele vai falando, assim, de algumas coisas que eu gosto muito e que acho que as pessoas têm, às vezes, um pouco de dificuldade de entender. Sobretudo, assim, eu gosto muito de ficar sozinha, sabe? Me estruturo super bem sozinha, sou uma pessoa mais contemplativa, gosto de ficar no quintal e ter meu momento, e aí isso, pra mim, é o que me regenera, assim, na vida. E como é essa experiência dele no mato, às vezes ler, assim, me traz ali um pouquinho para esse espaço, bem assim, observar a natureza, coisa mais minimalista, assim, um pouco. Depois ele volta, não tem nada de vida trágica só porque ele foi
né, viver uma coisa diferente, não. Ele volta para a cidade depois, porque ele era assim, eu já fiz isso, agora eu vou para o próximo. Como é que chama o livro, esse livro? Esse chama Walden, ou A Vida no Bosque, Walden. uma coisa assim. E eu acho legal, assim, pensar, e aí eu vou colocar, inclusive, o podcast de vocês nessa lista também, que eu acho que esses espaços, assim, dos relatos, né, da literatura, e eu acho que, sobretudo, assim, vindo de outras pessoas neurodivergentes, ajuda demais a fortalecer. Eu acho que isso foi muito importante para mim também, assim, de entendendo. Depois eu achei um site também que ele é um site de pessoas autistas, para pessoas autistas, que vai explicando algumas coisas, inclusive com algumas estratégias para meltdown, shutdown, por exemplo. A questão da esquiva patológica, né, de demanda. Aí eu acho que esses espaços, eles ajudam muito, assim, sabe? Porque no final das contas, e aí eu não consigo desassociar, assim, da questão da sexualidade, etc. E eu acho até, eu falaria, inclusive, que acho que são 3 pilares da questão da maconha também, porque, assim, eu caí na ingenuidade de falar nos lugares, nos médicos que eu ia e tal, que eu fazia uso, e aí, assim, várias coisas eles paravam de investigar e falavam, não, isso daí, essa déficit seu aí é por causa da maconha. Eu falava, gente, eu sei que não é, eu estudo isso, eu tenho, né, assim, nossa, aprofundado mas no isso é tema. tão boçal, sério. Não, é terrível, assim, eu acho que... E inclusive, muitos médicos invalidando, assim, falando para as pessoas, não, nesse caso não é bom, porque, assim, tá muito remédio, não vamos misturar, sendo que, assim, pessoas que seriam super beneficiadas pelo óleo e por desconhecimento do médico, né, tipo assim, eu poderia falar, eu não sou especialista, vai numa pessoa especialista para ela te falar, se ele não sente a vontade, assim, né? Exatamente, cada corpo é de um jeito, as suas metabolismos são as coisas diferentes, é simples assim, só que não, a maconha, ou não sei o que, ou não sei o que lá. Pô, a biologia, a teoria da evolução é pautada na lei do acaso, como cada corpo e cada indivíduo nasce diferente, pode performar e metabolizar coisas diferentes. E as pessoas que tecnicamente são cientistas se esquecem disso o tempo inteiro. Se esquecem disso, é muito engraçado. Da simples chance do acaso. Quando falta a clínica, entra a moral e é um inferno. Cara! E é mesmo. Não, e é isso, eu acho que também nessa, igual uma fala que vocês trouxeram, por exemplo, mas eu também sinto isso, né, quando a gente está tentando, porque eu sinto falta, eu ainda sinto, assim, um pouco desse espaço da psicoeducação, sabe? Que eu acho que também, assim, no fim, eu acho que é um espaço que aí eu vou estudando e tal, e, enfim, né, talvez conseguir também poder fornecer isso, assim, para as pessoas que eu atendo e também para as pessoas que precisarem. Mas disso da gente entendendo mesmo esses funcionamentos nossos, né? E elaborar, gente, olha, isso que eu tô sentindo, que curioso, será que é, será que não é? O que faz parte, né? Quando a gente começa esse processo. E aí tem muitas pessoas que falam, mas eu também sinto isso, mas outras pessoas também sentem isso. Ou então, nossa, cara, eu tô achando que eu gosto de mulher. Aí falas que vieram, eu não gosto não. Aí eu entrava em pânico, que medo dessa amiga achar que eu tô afim dela, sabe? Assim, caso eu seja, no dia que eu me assumir. Você vai ficando assim, o mundo vai ficando muito inseguro, né? Então acho que da mesma forma, ficar explicando e me justificando a minha sexualidade para as pessoas que talvez não vão entender, eu acho que é um pouco que eu tenho sentido, assim, nessa questão do autismo. A última vez que eu me vi explicando, eu me vejo um pouco no lugar, quase que eu tenho que convencer a pessoa que eu sou, sabe? Aí eu falei assim, não tô afim desse lugar mais não, assim. E aí, eu tô achando assim, na verdade me veio isso agora, enquanto eu tô aqui falando com vocês, me veio que no final das contas, para uma pessoa que, né, aí história típica de uma pessoa com autismo, muito bullying na infância, muitas invalidações, e são invalidações que não é nem só do autismo, né, tipo, você tá num lugar com desconforto e a pessoa fala, não, que bobagem, não, mas tá de boa, e a música, não, mas qual que é o problema, né? E aí que chata. Aí eu acho que assim, pensando que eu tô num lugar muito mais confortável hoje, embora eu ainda sinta muita falta desse espaço, assim, também eu acho que no fim eu fui me fortalecendo um pouco, assim, isso tem sido bom, e aí não só em relação ao autismo, mas em relação ao ser, né, Isabela, assim, no mundo, porque eu acho que no fim, quando a gente vai entendendo que talvez não, né, assim, que a gente é que sabe da gente, aí talvez isso, fortalecer isso, assim, eu acho que às vezes ajuda muito, né, a gente ficar um pouco mais e ao mesmo forte. tempo, Isa, eu acho que você trouxe isso, essa questão da gente não saber e por isso relevar, eu já trouxe esse tema aqui outras vezes, também é que o fato da gente não saber dessas limitações ter que atravessar toda
os aprendizados que a gente precisa, especialmente na infância, o não saber, muitas vezes, faz com que a gente crie certas fortalezas. Assim como o contrário também pode acontecer muito, né? A falta do diagnóstico invalida muito. Eu sinto, por exemplo, para mim, que não saber algumas coisas permitiu que eu fosse mais desafiada, né? Que talvez eu me encontrasse num lugar de menos desafio e mais acomodação, se eu soubesse que aquelas questões eram características do espectro autista. Então, acho que tem esse lado bom, e o lado ruim de tudo isso é que em muitas coisas eu me senti sozinha. E os traumas, né, que a gente carrega. Tinha uma solidão, um não pertencimento, né, aí que fica mais difícil. E quando a gente tem o diagnóstico, a gente dá um alívio nesse sentido, né? É como se o mundo pudesse finalmente te abraçar de uma coisa assim, que você fala assim, tá, que é um pouco que você falou, né? A gente tem um nome, e eu já falei de outra coisa também do livro que eu li uma vez, que falava que tudo que tem nome tem dono. É um pouco o nome, ele valida, né? E ele valida, e essa validação não é para ninguém, é para a gente mesmo, né? Porque o maior desconforto é nosso. Então, assim, eu sou a favor eu também sou muito a favor do diagnóstico. Acho que esse virou nosso... Você tá de parabéns, Isabela. Esse virou nosso podcast mais longo até agora, assim, que a gente falou. A conversa foi indo, a gente foi desenvolvendo. Normalmente a gente tenta fazer episódios de por volta de 30, esse aqui já tá dobrando de tamanho já. 50. Não, acho porque o diagnóstico é uma jornada longa. Exato, bom ponto, assim. Mas todas as nossas jornadas são longas, essa é a grande questão. Eu fiquei pensando quando ele falou sobre ser do futuro, eu falei, cara, passado, presente e futuro, são coisas pra mim estão sempre, tipo, se mesclando constantemente. Conceitos que são tão óbvios pros outros, pra mim são tão difíceis. A ideia, tipo, de matéria corporal e espaço do pensamento, a ideia do que é realidade, coisas que são tão óbvias, pra mim são tão questionáveis, tão constantemente. Até a ideia de diagnóstico sobre autismo. O que é autismo? O que é a mente? O tempo inteiro eu tô tipo... O tempo inteiro isso. Mas e é por isso que vem o que é autismo, até a gente debate aqui. Eu acho que eu acho que é a parte legal do desenvolvimento. O tempo todo. Eu acho isso ótimo. Eu acho que isso é muito legal sobre isso, né? Porque, na verdade, até depois de a gente conversar muito, até nós mesmos temos definições diferentes entre nós mesmos e os nossos diagnósticos, assim. Então, tipo assim, não é tão... não é tão simples e direto, e as vivências de cada pessoa é diferente, assim, as pessoas acham que o mundo é muito binário, não é, tipo, cada um tem uma vivência. Acho que essa é a parte legal, acho que é por isso que esse episódio... acho que é por isso que é espectro, né, a gente também fala exatamente. isso. Mas acho que a gente tem que fazer Id, você gosta de fazer aqueles finais de podcasts com as suas mensagens profundas? Vamos lá. Pessoal, basicamente a gente não tem nenhuma resposta sobre nada, isso aqui é um bando de experiência extremamente específica sobre cada um, e essa é a beleza do mundo. Eu espero que você tenha saído sem nenhuma conclusão, mas muito acolhimento. Feliz ano. Adorei, exatamente, é isso que a gente mais vê em comentário. Tipo, a gente é a família que as pessoas não têm no podcast, eu acho isso muito legal de ouvir também. Acho muito legal, e além dos comentários sobre o ID, né? Sim, a nossa celebridade. Adoro ir de good vibes, bad vibes, todas as vibes. O Id, eu também adoro vocês. Tchau. Isabela, obrigada mais uma vez. Valeu. Foi um prazer. Valeu demais, foi ótimo. Tomara que as pessoas que escutam o podcast, elas consigam se fortalecer um pouquinho nesse processo quando vierem essas falas de invalidação, porque no pior das hipóteses, né, no processo de investigação, pelo menos as pessoas sabem um pouquinho mais sobre elas, né? Então eu acho que bora se conhecer todo mundo. É isso mesmo. Né? Massa. Muito bom, gente. Um abraço, Beijo pra Beijo, vocês. beijo. Tchau, tchau.